a sala. Então, podemos dar a palavra para o presidente, Claudiane? Sim, por favor, podemos? Podemos sim. Presidente. Então vamos lá, gente. Me ouvem? Me ouvem bem? Estão me ouvindo, Floriano? Perfeitamente. Perfeito. Gente, então, primeiro, dar boa noite a todos os colegas do CRQ, aos nossos profissionais, estudantes da área da Química que estão online com a gente, aqueles que puderam ir até o auditório do CRQ, então, em modo presencial. Dizer que a gente está iniciando com muita alegria mais um momento, mais uma palestra nesse projeto que a gente tem desde o início, desde que a gente entrou nessa nova gestão, o projeto de, independente de não ser a missão do Conselho, a obrigação do Conselho fazer capacitação dos profissionais, a gente entende que a gente é corresponsável para ajudar os nossos colegas de profissão na sua recolocação, no seu primeiro emprego, na sua formação. E, por isso, eu acho que o CRQ pode ser, sim, e é isso que eu vou tentar fazer até o final, que o CRQ seja e se consolide como um polo, um centro de capacitação dos profissionais da química. E fazendo de forma voluntária. É o que hoje acontece com a minha grande amiga Claudiane, perita da Polícia Civil, uma pessoa extremamente competente e que além de uma grande profissional, é uma pessoa incrível. A gente esteve junto no projeto na época do Covid, né? A gente fez um projeto no IFRJ, que eu estava coordenando, era um dos coordenadores, de fabricação de álcool 70 para distribuição para os hospitais, para as comunidades, e a Claudiane estava lá, a gente carregando caixa, bombona, frasco, enchendo tudo isso, né, Claudiane? E a Claudiane realmente é um coração incrível. Fiquei muito feliz de, ao falar com a Claudiane, ela se disponibilizar. Eu fico triste de não poder, minha amiga, estar aí contigo hoje. Eu estou me recuperando de uma questão de saúde que tive aí nos primeiros meses do ano, ainda não estou completamente legal, estou aqui, inclusive, numa situação em trânsito, porque eu preciso fazer um processo de terapia aqui que eu estou aguardando para fazer, então realmente não pude cancelar e não estou aí presencialmente, mas é também uma forma de mostrar como esses novos meios, né, de comunicação que se ampliaram até com a pandemia, né? A gente sempre vê alguma coisa positiva, e uma coisa positiva é que a gente aprendeu a usar mais esses nossos meios, e o Rio de Janeiro tem, aí o CRPC tem responsabilidade com todo o estado do Rio de Janeiro, e infelizmente a gente não pode estar presente em todos os lugares, mas esse meio virtual consegue fazer isso. Então, a gente tem feito palestras que são híbridas, então, aqueles que podem vão presencialmente, às vezes é legal porque tem uma interação mais facilitada, e aqueles que não podem assistem pela internet, que eu acho que também é muito interessante. Bom, essa é a minha saudação inicial, agradecer a todos vocês aí, desejar que todos tenham um momento maravilhoso aí de aprendizado e de troca com a nossa palestrante. Claudiane, sucesso para você, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vou ficar aqui curtindo aqui sua palestra e já falando para os nossos colegas que a gente fez uma conversa para a gente ter até uma segunda parte desse momento contigo, agora talvez nos meses de agosto, setembro, você marca aí direitinho com o Floriano. Tá bom? Obrigado, minha amiga. Sucesso na palestra. Muito obrigada, meu amigo querido. Um beijo para você, boa recuperação e que esteja pronto em sua totalidade para voltar com força total, que sua presença é muito necessária. Aqui agradeço, primeiramente, enquanto amiga, por esse convite, depois agradecer enquanto membro, né, corpo do CRQ, porque já tenho há muitos anos, meu registro é desde a época do técnico, então muito feliz de voltar e retribuir a tudo que a ciência
me trouxe, né? E a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, trabalhamos juntos, é sempre um prazer estar aqui. Boa noite mais uma vez aos presentes aqui, né? Boa noite a você que está aí online, muito obrigada. Já vi vários avisos, gente, de vários estados, vários lugares. Sejam todos muito bem-vindos aqui, espero que gostem. Está sendo preparado com muito carinho para todos. Primeiro, a gente vai falar do ponto de vista como se fosse um grande bate-papo, né? Não tem nada muito rebuscado, uma linguagem muito simples. E queria deixar apenas a questão de perguntas, comentários, dúvidas, sei que terão muitos a respeito até da minha própria profissão. A gente deixa para falar nos minutinhos finais, tá? A gente classifica esse bate-papo de hoje em dois momentos. O primeiro momento eu vou trazer alguns aspectos químicos gerais, né, algumas passagens que são relevantes, e depois a gente vai tratar especificamente sobre a questão da análise pericial, o que a gente faz análises, de onde isso vem, por quê, o que está por trás disso tudo, tá? E aí deixo o espaço aberto para colocarem as dúvidas e os questionamentos que necessitarem, tá bom? Então, vamos lá. Bom, de uma maneira geral, segundo as definições, né, da farmacologia e outras coisas relacionadas à organização de saúde, diz para a gente que droga, a gente for pensar nesse conceito, vai ser toda substância química que vai promover alteração no organismo humano, seja ele qual for, tá? Então, por conceituação, a gente tem droga, toda substância química, seja natural ou sintética, produzida em laboratório, que após sua administração vai interferir no funcionamento do organismo vivo, tá? E aí, se a gente for passear um pouquinho pela história, a gente consegue ver que esse recurso da droga é algo que não é de agora, né? A gente for pensar nesse uso para fins recreativos, ele não nasce agora, ele não vem com a modernidade, ele já vem muito lá de trás, né? Se tem tomada do uso das drogas de cunho recreacional com a cannabis ali na região da América Central, né? Perdão, da Ásia Central, desculpe, e a cocaína aqui na região da América Central, os países andinos, tá bom? Então, mais ou menos isso. Quando a gente fala sobre o uso da maconha, quando a gente fala dessa questão, para o Brasil, tem-se na literatura a possibilidade de estudá-lo com a vinda das grandes navegações, né? Se diz que os povos africanos trazem isso e trazem as sementes de cânhamo junto aos seus adereços do corpo, adereços de cabeça, e aí se tem o amplo uso entre eles e depois tem o uso também junto da população indígena no processo de colonização do nosso país. Né? Se tem resgate em livros históricos desde 1584 sobre essa questão do uso, né, deste gênero vegetal, tá bom? Mas ainda se tem estudos ainda vendo isso, né, querendo buscar mais evidências sobre isso, uma vez que essa população que veio com as grandes navegações, a gente não tem registros, né, que pudesse contestar isso ou afirmar isso para nós, tá bom? Já com a questão da cocaína, se dá, né, com os países aqui da América Latina, América Central, e aí se tem um uso para a questão de fins, né, de saúde, porque a planta, o mascar da coca é necessário, é estimulante por causa da países com alta altitude, né, e também para fins religiosos, né, para as cerimônias religiosas também tem um chá de coca sendo oferecido ali aos deuses e outras coisas de registros históricos. E ele vem a partir de sua síntese, datando aí da casa de 1800, e se tem o uso para fim medicinal mesmo, para um fim que ainda não se tinha muito sentido, né? E aí vai se dedicar a vários tipos, né? Tem propagandas para colocar o uso farmacológico disso, e depois estudos mais aprofundados vão vendo seus efeitos toxicológicos, aí ele começa a ser retirado das prateleiras. Ok. Bom, dentro da classificação, nós temos, pela Organização de Saúde, 3 grandes grupos, tá? Nós temos as drogas
consideradas quanto à sua legalidade, ela pode ser pensada nas drogas lícitas, nas drogas ilícitas e nas drogas consideradas prescritas. O que a gente pensa quando eu falo sobre o conceito das drogas lícitas, né? Ele está pensando que sua comercialização, seu uso é permitido, é autorizado pelo governo. E aí a gente tem como carro-chefe desse grupo o álcool, o cigarro, né, que sua comercialização é garantida, é promovida pelo governo, tá? Quando a gente pensa em ilícito, a gente está pensando que seu consumo, sua produção, sua distribuição, ele não se faz com uma questão, como se faz assim, a sua comercialização ela é proibida, toda a sua estrutura é proibida, então ela torna-se ilícita. E aí nós temos a cocaína, a maconha, as anfetaminas, tá? As drogas sintéticas, todos esses exemplos fazem parte desse grupo. E depois a gente também tem as drogas consideradas prescritas, né? Que são as drogas que têm seu uso mediante prescrição médica, seu uso controlado, porque sua continuidade pode gerar uma dependência. Então, faz-se necessário ter uma autorização, né, para aquele consumo. Tá? Eu trouxe aqui só de cunho geral, que quando a gente fala nesse conceito de droga, a gente tem que pensar que é uma coisa muito mais ampla, né? Não só essa que está sendo discutida, se libera, se proíbe, enfim, é um conceito muito maior. Né? E aí nós, enquanto profissionais da química, temos esse dever de explicar e orientar essa diferença para vocês. Tá bom? Bom, aqui do ponto de vista de estatística, né, dessa classificação das drogas como um todo, a gente tem nesse gráfico, no canto inferior, a questão do percentual de medicamentos industrializados, né, datado de 2011 a 2015. Esses gráficos foram retirados do segundo relatório nacional de drogas, né, datado de 2021, do Ministério da Saúde. E aí a gente consegue ver que nós temos hoje, né, uma questão muito séria, precisa ser discutida, sobre a larga venda de antidepressivos aqui no nosso país. Né? E isso é uma questão que precisa servir de alerta, a gente precisa estar atento a esse uso discriminado. Né? Em comparação, o gráfico no canto superior está mostrando para a gente o número de óbitos associado ao uso de drogas como um todo, né, dentro desse conceito de classificação. Tá? A gente vai ter aqui um número elevado de óbitos se comparado aos outros por consumo do álcool. Então, a gente traz aqui para a reflexão de vocês essa discussão. Se será que uma droga, né, considerada ilícita, ela vai levar a um N maior de óbitos comparado a uma droga liberada, a uma droga lícita? Né? Essas questões que eu gostaria de deixar aí para reflexão com você ao final do nosso bate-papo de hoje. Tá? Então, aqui é uma amostra geral, nesse ainda, né, no canto superior, quando a gente tem relativo ao óbito por mortes de uma maneira geral, a gente tem um número muito pequenininho por outras drogas, né? Aqui nesse cinza está bem marcadinho ali a questão da cocaína, né? Um número bem pequenininho se comparado ao tabaco, né, que é o cigarro, e ao álcool, ok? Bom, quando a gente agora limita o nosso universo de discussão e passa a falar sobre as drogas que estão relacionadas ao conceito de ilicitude, né, que são as drogas prescritas associadas a crime, existe um escritório das Nações Unidas que vão classificá-las para que a gente possa entender melhor seus efeitos de natureza toxicológica. Tá? E nós temos aí hoje 3 grandes grupos e tem uma que está em separado, que em função do seu efeito diverso, ele está sendo estudado num grupo separado que a gente já vai falar. Mas a primeira classe são as drogas consideradas estimulantes, tá? Que são drogas que vão aumentar a atividade do sistema nervoso e vão resultar aí em aumento de euforia, aumento da excitação, do sistema de alerta nosso, né? Ele fica sempre muito ativado uma vez ingerido uma dessas drogas. Aqui nós temos as anfetaminas, tá? As consideradas drogas sintéticas, a cocaína ali sendo representada pela folha de coca, né, o cigarro, o tabaco e a heroína aqui nessa representação com a velhinha, né? Tá.
Só que uma questão que cabe a gente falar é que o uso da heroína no Brasil aqui, ela não se tem muito índice, assim, a gente não consegue pontuar, tá? Mas a gente já mais na frente vê o número elevado de apreensões que nós temos de cocaína e de outras questões, tá bom? Bom, o segundo grupo que essas organizações definem são das substâncias consideradas depressoras, que têm um efeito diferente das consideradas estimulantes, porque elas vão fazer com que tenha uma diminuição da atividade do sistema nervoso central e aí vão causar o efeito oposto, antagônico, que é o relaxamento, a sonolência, a redução da ansiedade, tá? E dentro desses grupos nós temos os opioides, o álcool, tá? E os medicamentos para depressão, né? Que são os benzodiazepínicos. O terceiro grupo é considerado alucinógenos, tá? Que vão alterar a percepção, pensamento, o humor do usuário e vão causar para eles experiências relacionadas à questão sensorial, né? Questão também de visões distorcidas, alucinação, bem como define o próprio grupo, tá? E aqui nós temos destaque alguns cogumelos alucinógenos que são usados para cerimônias religiosas, Santo Daime, essas questões aí. Nós temos aqui o LSD e nós temos também algumas outras como DMT, que é usado para fabricar vem de um vegetal do rapé, né? Não sei se todos conhecem aí. Não o rapé é alucinógeno, a molécula que o faz. Ele não, ele não. Mas as pessoas fazem um processo de extração a partir dele, concentram e fazem uso dessa substância a partir dali, né? Bom, aí tem considerado uma classificação em separado, que é a da cannabis, né, que entra como uma categoria adicional devido à prevalência e características únicas, né? E aí a gente não vai entrar aqui hoje nessa discussão de natureza política. Nosso objetivo aqui é mostrar as características químicas, os efeitos toxicológicos, e a gente não está entrando aqui nessa discussão, porque eu acho que é necessário que a gente forneça subsídios, né, científicos, e aí cada um vai ter essa condição de moldar e estabelecer seu pensamento sobre esse critério. Sim, é. Na verdade, ele está muito, ainda se a gente for pensar numa classificação geral, ele está muito vinculado ao grupo dos alucinógenos, mas em função dessa demanda, né, de excessiva pesquisa, de uma necessidade de um explorar muito detalhado, aí ele é classificado como um NC, um grupo à parte, mas ele está ali conceitualmente estando dentro desse grupo, sim, dos alucinógenos. Bom, então, em função, agora a gente vai tentar trazer alguns exemplos, né, desses outros grupos e explicar um pouquinho cada um, tá? Então, a gente tem aqui, como primeiro exemplo, a maconha, cujo nome vem, né, originário do vegetal Cannabis sativa, e também é conhecido como marihuana. Mas depois vamos explicar essa questão também da cannabis e informar melhor. Aqui é meio que noções gerais, tá? Essas apresentadas nas fotos são as principais formas de apresentação, né? Elas são comercializadas ilicitamente na forma de erva seca prensada, né? Aqui é um exemplo do vegetal em si, depois discutiremos mais na frente. E aqui é um outro tipo de apresentação, que é o haxixe, que vem decorrente do processo das flores, né, da floração desse vegetal. Então, eles extraem essas flores e fazem o processo de indolação e também o consomem, tá? Bom, para fins de apresentação do vegetal, quando a gente fala maconha, é um termo muito genérico, né? Mas a cannabis, ela existe em diferentes gêneros, tá? Ela existe os gêneros, considera o gênero sativa, o gênero indica e o gênero ruteralis. Qual é a diferença entre a estrutura do vegetal, né? No ponto, quando a gente pensa em cannabis sativa, estamos falando de plantas mais altas, né? De plantas que vão ter folhas finas e o espaçamento entre os nós muito grande. Elas são indicadas para
cultivo em ambientes externos, tá? E o período de floração do gênero sativa é um período longo, tá? Se comparado ao seu outro gênero indica, elas vão ter vegetais menores, tá bom? Árvores, né, bem curtinhas, bem pequenas, e o período de floração dele é muito menor se comparado ao gênero da sativa, tá bom? E ela é indicada para ambientes internos e não ambientes externos, tá? Já essa terceira, que é a Ruteralis, ele, na verdade, ele tem aqui a questão também de árvores pequenas, né, de uma copa pequena, porém, ela não é muito utilizada para fins de comercialização, e sim para a questão de geração de híbridos, tá? Pega-se esse vegetal e, na verdade, se faz combinações a partir dos outros gêneros, tá? O importante conhecer aqui é que a cannabis sativa, o gênero sativa, ele tem em sua predominância esta molécula, que é o THC, tá bom? E ele que vai apresentar para nós o efeito psicoativo, tá? Já um outro vegetal, né, outra classificação, vai ter em sua percentual maior o outro canabidiol, tá? Então, o que é importante que a gente guarde aqui de informação? Tanto o gênero sativa quanto o gênero indica, ambos vão apresentar os dois tipos de canabinoides. Quando a gente pensa em canabinoides, a gente pensa em uma grande família com vários tipos, tá? Só que um tem efeito psicoativo e o outro não, tá? Um está sendo pesquisado, está sendo explorado para fins medicinais, e aí a gente depois vai explicar também um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, então, conforme falei anteriormente, né, o gênero, né, falar em maconha, a gente está associando aí a 18 espécies químicas, tá? Dentro delas se destacam os canabinoides, que têm efeitos psicoativos e efeitos não psicoativos, né? Quando a gente fala psicoativos, a gente fala na questão sobre... A gente fala na questão de... Aquele que tem dois, tá? Que é, na verdade, o delta 9 tetraidrocannabinol, que é o conhecido como THC, né? Reduzindo esse termo aí, falando. E ele é o principal componente e o responsável por esses efeitos de relaxamento, das alterações sensoriais, alterações de humor, tá? Nós temos um outro também de efeito psicoativo, que é o delta 8, que tem um potencial um pouco menor se comparado ao delta 9, mas também tem aí sua contribuição para essa alteração no sistema nervoso central. Se pensarmos nos canabinoides não psicoativos, nós temos aqui o canabidiol, é um exemplo, que está sendo muito estudado pela literatura em função de seus efeitos que têm uso de benefício para a saúde, tais como propriedades anti-inflamatórias, analgésicos, ansiolíticos e anticonvulsivantes, tá? Nós temos outros também aqui, que é o canabinol, tá? E o canabigerol. Esse especificamente está sendo muito explorado na literatura por sua capacidade neuroprotetora, tá? A gente já tem, né, está sendo estudado aí junto às organizações, aos médicos, sobre o uso dessa substância. Bom, enquanto efeitos toxicológicos, se a gente for pensar, a maconha ela pode ser feita, seu uso, né, sua absorção através de via pulmonar, quando fumada, ou através também de cigarros eletrônicos, né, vaporizada, e ela tem o seu mecanismo de entrada, os alvéolos e em seguida a corrente sanguínea. Ela é metabolizada por uma enzima chamada citocromo P450, e aí produz como seu metabólito ativo esse complexo aqui, esse composto chamado
11-hidroxidelta-9-THC, tá? E ele tem um potencial, né, enquanto efeito no organismo, muito maior se comparado à molécula original, THC, né? E aí no organismo vai passar por processos de oxidação, clivagem, e até ser metabolizado pela urina e fezes, e tem-se na literatura uma estimativa que 70% do consumido é excretado em até 72 horas, tá? Para que a gente conheça aí seus efeitos, e eles vão atuar em sistemas geradores de dopamina, serotonina, tá? Então vai causar todo aquele quadro já conversado. Bom, nós temos aqui a amostra, né, uma forma de brincar também desse uso, né, se tem registro, mesmo que embaixo, mas ainda tem registro sobre o efeito agudo do uso da maconha, que vai desde o considerado sóbrio, né, aquele que usa para meros fins de relaxamento, até o momento que tem a perda total dos sentidos. É um N pequeno, mas se tem registrado na literatura médica, tá bom? E é necessário que a gente conheça, né, um pouquinho sobre esses efeitos. Aqui temos um gráfico também do Escritório das Nações Unidas, recente, né, que vai fazer o balanço entre 2016 e 2020, sobre o uso da erva, né, e nós temos aqui, em maior percentual, a América do Sul, Caribe e América Central, né, como seus maiores consumidores. Em segundo lugar, nós temos a América do Norte. Esse aqui em menor está fazendo para a gente, em termos quantitativos, por país, e nós somos aqui, né, Brasil, indicativo das Américas, como um dos maiores consumidores aí desse produto. E, por fim, algo que me chamou a atenção quando da leitura desse catálogo das Nações Unidas é a questão sobre o uso indiscriminado e sua relação com a questão econômica, porque isso vem muito à tona nessas discussões de cunho político, né? E aqui é um gráfico que a gente tem sobre a relação do consumo e estudo de casos com pacientes na Alemanha em 18 anos, de 2000 a 2018. Então, a gente consegue perceber um aumento, né, do uso de derivado da cannabis como um todo, e também aqui nós temos um aumento sobre no índice de acesso a hospitais, porque ali a Alemanha passou por discussão sobre mudança na legislação, sobre aspectos do uso proscrito de gênero da cannabis presente em alguns medicamentos, em usos como pomadas. Então, a gente precisa também pensar sobre essa lógica do que é o conceito do liberal, né, do processo político que está envolvido nisso, como isso é, né? A gente pensa em uma questão de saúde mesmo como um todo, então eu achei bem interessante, quis trazer aqui para deixar registrado, tá? A fonte desse gráfico e dos outros anteriores é um relatório produzido pela Organização das Nações Unidas, disponível na rede, para aqueles que quiserem, é só digitar, né, que está disponível para acesso, tá? Bom, nós temos aqui um exemplo de outro composto também que vem tendo seu aumento no consumo, né, que é considerado uma substância psicotrópica, tá? Que é considerado, né, denominado como lança-perfume, que se tinha, né, conhecimento na literatura como aquele cujo nome, né, o conceito era dos bailes de carnaval, que era uma mistura contendo éter, cloreto de etila e uma essência de um perfuminho, né? Hoje, estudos, né, maiores buscas sobre sua composição química nos dão a impressão de que não é mais isso, tá? Nós temos uma outra mistura contendo organoclorados, e aí se torna perigoso, uma vez que esses compostos organoclorados eles vão ter baixíssima pressão de vapor, e eles prontamente, né,
ficam alojados nos alvéolos e levando a transmissão rápida também para o cérebro e pode promover efeitos muito mais perigosos se comparado às composições anteriores, né? Então, a gente traz aqui, esse grupo é considerado dentro dos depressores também, mas tem efeitos aí possivelmente bem prejudiciais à saúde humana, né? E seu uso está sendo cada vez maior, né? Somente para o público de baixo poder econômico. Bom, essa é a forma mais comum, né, de se encontrá-lo. Ele vem dentro desses frascos plásticos aí fechados de forma muito artesanal, muito prejudicada, ou vem em invólucros cilíndricos de vidro, né, fechados aqui sob pressurização. E aí, a esse tipo de armazenagem dá-se o nome de lança-perfume, né, e aqui dá-se o nome de loló, tá bom? Bom, aqui só para conhecermos, a gente tem o consumo desses inalantes no Brasil através de uma pesquisa, um estudo feito junto à Polícia Federal, né? Esse estudo vai até 2014, ele não deu sequência, mas mostra, né, que um N de 36 mil em seu máximo, tá? Do uso de lanças-perfumes, né? Se a gente for fazer uma projeção geométrica em função do tempo, a gente pode ficar muito assustado, né, com essa questão desse uso indiscriminado de solventes. Em especial, li um artigo recentemente onde o Brasil vai apresentar o maior consumo de solventes se comparado ao resto do mundo, né? Então, isso é muito necessário que a gente tenha um olhar um pouco mais assustado, um olhar assim bem atento sobre isso, é bem curioso. Bom, uma outra droga também que a gente pode destacar aqui dentro daqueles grupos estudados é a cocaína, né, que faz parte da classe dos estimulantes. Ela vem extraída a partir das folhas de coca, né, e tem seu princípio para fins analgésicos, né, em primeiro momento. Essas aqui são algumas das formas de apresentação, né, e seu processo de extração, que vai se dar primeiramente a partir da maceração da folha, o tratamento químico com solventes, e aí são os solventes que estão disponíveis, né? Lembrando que esse processo não vai se dar em laboratórios químicos clássicos, eles vão se dar em laboratórios químicos clandestinos, laboratórios químicos sem condições de instalação, então aquilo que tiver à mão eles vão usar, seja éter, seja acetona, o solvente que tiver, e aí depois existe vários processos de filtração, de extração mesmo desse sólido, que é essa folha já processada, e nós temos a pasta da coca, né? A cocaína na forma de base. E depois tem um tratamento com ácido, e esse produto final, que é a cocaína que a gente comumente é conhecido nesses espaços de venda, né? Que é a cocaína na forma de cloridrato, tá bom? Então, nós temos aqui, né, o seu segundo tratamento, que é com ácido clorídrico, e aí se tem também um processo de pureza, né, através com outros solventes, também se encontra na forma de sulfato de cocaína, tá? Para rendimento desse processo tem-se aí de 30% a 90%, ok? E tem, né, o processo de refino e processamento da cocaína é altamente rentável, uma vez que tudo nele é aproveitado. Então, você tem como produto principal o cloridrato, mas também tem o crack como subproduto, tem a merla também, que é sua forma básica. Então, tudo naquele processo ele é, de fato, aproveitado, tá? Tudo é consumido ali. Esse aqui é um gráfico que mostra a estatística das apreensões, né? Está no site da Polícia Federal, e aí nós temos destaque para alguns anos aqui bem especiais, que foram anos relativos a eventos no país como um todo, né? E isso fez com que a gente tivesse um olhar um pouco mais atento para essa questão. Então, está disponível, né, desde 1995, desculpe, a 2019.
tá? E quanto ao aspecto toxicológico, a cocaína especificamente, ela é um produto extremamente nocivo, né? Porque uma vez absorvido pelos alvéolos, ele prontamente chega ao sistema nervoso central e aí ela vai fazer com que haja um bloqueio dos neurotransmissores e vai ter diretamente impacto nos sistemas de dopamina, adrenalina e serotonina. E aí vai promover questões de arritmia, elevação da pressão arterial, vai provocar a questão de uma maior irrigação de sangue na região ocular, então vai ficar aquele, né, os olhos bem mais a pupila dilatada, então vai gerar toda uma mudança na fisiologia daquele indivíduo que faz sua utilização. Então ela é assim um sistema de multiplação dentro do organismo vivo, tá? Temos um outro grupo também que está ali dentro das drogas estimulantes e que ganha cada vez mais destaque, ganha cada vez mais uso. Eu não sei se é do conhecimento de todos, que a gente chama de design drugs, ou também conhecida como drogas sintéticas, que são drogas no qual estão sendo construídas, sendo estruturadas a partir de moléculas já conhecidas, né? A gente pode falar de um termo mais simples, estruturas da maconha, estruturas da cocaína ou outras drogas estão sendo modificadas em laboratórios clandestinos, ou muitas das vezes também em laboratórios farmacêuticos, e essas drogas estão sendo vendidas, estão sendo comercializadas. E aí tem um grande problema para nós, das forças de segurança e dos ambientes de legislação, que como elas não estão presentes na portaria, em seus organismos regulatórios, a gente não consegue prender quem fabrica, prender quem usa, então esse uso é dado de forma indiscriminada. E a cada vez que se consegue isolá-la e devidamente caracterizar para a promoção de importação dessas legislações, outras são criadas. Então, é uma questão, é um ciclo que a gente muitas vezes fica procurando, né? Saídas e maneiras para conseguir sair, é sempre muito preocupante para nós, tá? E aí ela vai se dar uma venda indiscriminada pela internet e é usada em vários meios, tá? Pode ser usada em incensos, em sais de banho, fertilizantes, em pílulas, em vegetais comuns, pode ser borrifados em orégano, pode ser borrifados em outros vegetais, ser prontamente fumado e ter sua absorção, tá? E aí seus efeitos vêm a imitar das drogas consideradas clássicas, né? Como maconha, cocaína, e aí esconde aí por trás um risco maior à saúde também desses usuários, uma vez que não se tem estudos sobre os seus efeitos, né? E muitas das vezes essa curiosidade faz com que se forme o mercado consumidor, porque as pessoas também querem fazer seu consumo para saber o que é, para ter noção do que é. Então, a gente tem aí um grande problema, né? Bom, aqui nós temos as principais classificações, tá? Que são os canabinoides sintéticos, né? Que vão usar como a estrutura do canabinoide, né? Do THC. Nós temos as catinonas e as metanfetaminas, tá? Então, aqui nós temos, né, para que a gente veja a diferença, que é muito sutil enquanto estrutura química, a primeira molécula que é apresentada é a molécula presente na cannabis, né, que é o tetraidrocannabinol. Nós temos aqui, e embaixo é um canabinoide sintético classificado como HU210, tá? Percebam que grande parte dessa molécula, ela se mantém muito semelhante aqui. O que nós temos são alterações de alguns grupos funcionais, né? A substituição e aí outras reações orgânicas, oxidação, alquilação, várias reações aqui de substituição e vão fazer com que hajam pequenas alterações na estrutura e vão gerar aí moléculas novas, né? De fins práticos e legislativos, essa aqui para nós é proibida. Essa aqui é
no presente momento, né, não era e agora passa a ser proibida para nós, tá bom? Então, essas diferenças, né, entre estruturas fazem com que eles consigam vender de forma livre e ter seu consumo. Bom, para fins de mostra de estatística, aqui nós temos um gráfico, né, que vai apresentar o índice de apreensão também pela Polícia Federal entre 2000 e 2019, né, dando ênfase aqui também aos principais anos em que teve eventos em nosso país, né, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo. Então isso mostra um olhar mais atento das forças de segurança pública para essa questão, tá bom? E aí a gente entra na questão, né? Estou falando com vocês sobre o que é proibido, o que não é, mas quem vai dizer isso, né? Quem é o profissional que vai dizer isso? Quem legisla isso, tá? Então agora a gente sai um pouquinho do ambiente acadêmico, na discussão química, toxicológica, e vai entrar nos aspectos mesmo forense da questão, que é a figura do perito, né, que traz muito olhar aí de curiosidade, de vontade por parte dos profissionais de química também, e de outras áreas, né, não só os químicos. Bom, e aí a questão do ser perito ganha uma notoriedade enorme, né, por conta dos seriados de TV, por conta da questão da necessidade da prova técnica cada vez mais irrefutável, cada vez mais confiável para a definição de um objeto de fundo jurídico. Então, tem-se a necessidade de conhecer quem é esse profissional, né? Então, vem daí, das séries de TV, né, ganha esse público. Só que ser perito é algo que precisa ser discutido antes, que é essa questão da ciência forense, tá? Então, o termo forense é uma aplicação de um amplo espectro das ciências para responder uma questão de interesse jurídico, né? Isso a gente precisa também ter em mente, e pode ser que a gente tenha profissionais que não sejam químicos aqui participando conosco, mas que também têm interesse nessa área, né? Então, conhecer a ciência forense é conhecer um pouquinho desse espectro, né? Não uma coisa só limitada aos químicos. Tem uma grande amplitude aí, tá bom? Então, ciências forenses, a gente está pensando em todas essas aqui, tá? A química, a física, a antropologia, a criminologia, a biologia molecular, a medicina legal, a odontologia, a psicologia, tá? Existem várias coisas aqui a compor esse espectro das ciências forenses, tá? Aí você fala, mas é necessário? Claro que sim, é necessário, tá? Muito necessário. Como? A gente, né, dos próprios seriados de TV, a gente vai estudar o impacto promovido na vítima através de um acidente de trânsito. Eu preciso ter conhecimentos da física. Eu preciso estudar como vai se dar o comportamento de uma arcada ou de uma ossada encontrada, se é do gênero masculino ou feminino, né? Idade possível, a gente precisa de conhecimentos da antropologia. Vamos estudar perfil do criminoso, vamos estudar comportamento, estamos falando em psicologia, em criminologia, tá? Vamos estudar sobre a questão da coleta de vestígios de ordem biológica, precisamos da biologia molecular, a questão do DNA deixado, né? O estudo das lesões, dos impactos, o estimar do tempo de pós-mortem, a gente precisa da medicina legal e por aí vai. Então, são coisas que se complementam. Ah, sim, sim, perfeito. A entomologia, meu amigo, é uma ciência muito legal e que eu só pude descobrir depois que eu entrei, né? Esse mundo eu não conhecia, que vai usar a questão do estudo dos artrópodes para estimar tempo de morte. É muito interessante. Nós temos uma grande profissional, né, perito e também da área acadêmica, professora doutora Janira, uma querida profissional, uma das grandes especialistas na área, tem uma série de livros publicados, e ela faz justamente esse estudo, e onde ela coleta as larvinhas dos insetos que são promovidos após o processo de putrefação, e aí a partir da estimação do tempo, do comportamento deles, consegue se estimar quanto tempo aquele corpo está ali, né? Se pela forma de lava, na forma de pulpa, eles estudam isso, é muito interessante.
É uma ciência muito interessante mesmo. Então, a partir dessa questão da ciência, a gente estima quem é o perito. Então, o perito é o profissional de comprovação técnica especializada, com autorização profissional, né, mediante a presença e a regulamentação em seu conselho, que usa a sua ciência, que usa seu conhecimento para elucidar uma questão de natureza criminal, cujo termo jurídico é chamado de lide, ok? Então, nós temos esse profissional habilitado a estar ali para participar. E quanto ao aspecto da droga, trazendo agora para o nosso universo novamente, né, o objeto de discussão de hoje, nós temos os aspectos periciais que quem define que uma substância é considerada proibida ou não? Quem diz para nós se aquilo é permitido ou não? Não somos nós, profissionais. Isso vem a partir de legislações, tá? E essas legislações, elas foram processadas em convenções, e a gente tem a Convenção Única sobre Entorpecente de 61, no qual vai discutir maconha e cocaína como sendo proibidas, sobre o uso, proibida sua distribuição, sua produção, e a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 71, que vai definir MDMA e as metanfetaminas como também proibido. Sua comercialização, sua produção e tudo que gera em torno desses compostos químicos, tá? No Brasil, nós temos a lei, né, que é a lei antidrogas, que é 344 de 98, e aí passa por constantes incrementos de portarias da Anvisa, né, que vai nos dizer a cada vez a incluir em listagens substâncias novas que são encontradas ali, tá bom? Então, as resoluções publicadas vêm dessa forma, aqui é um exemplo, né, mostrado para vocês, é onde a União diz para a gente sobre sua atualização e o acréscimo na lista, né? Crescido na lista de entorpecentes e psicotrópicos ou substâncias que são consideradas veículos, nós somos constantemente atualizados sobre isso, tá? Então, nós temos as inclusões sobre os nomes também ou sobre seus sinônimos, tá? Essas inclusões são feitas e aí, a partir dessas listagens, a partir do conteúdo presente nesta portaria, é que a gente, uma vez identificado e caracterizado em laboratório, pode sim informar nos nossos laudos que aquela substância é considerada proibida, sua utilização, e aí as autoridades policiais, as autoridades judiciais vão fazer a detenção do indivíduo quando flagrante ou determinado espaço que está sendo comercializado esse tipo de material, tá bom? Sem isso, a gente não pode fazer, né? Então, não é uma ação do profissional, e sim a gente faz mediante a legislação que nós temos a seguir, tá? Quanto aos aspectos periciais também, né, nós temos a lei que vai dizer para nós, para lavatura de prisão em flagrantes, para materialização do delito, quando porte de substâncias, né, de caráter entorpecente, nós precisamos fazer laudos de constatação, tá? E esses laudos, para a gente, eles podem ser de natureza preliminar ou de natureza confirmatória. E aí nós promovemos várias análises, tá? E é importante destacar que essas análises, elas são norteadas para a gente dentro de alguns parâmetros, tá? Elas vão se dar, primeiramente, análises químicas clássicas, que são as análises pautadas de ordem preliminar, tá bom? E depois a gente vai fazer análises com maior refinamento analítico, maior robustez, e aí nós precisamos usar ferramentas instrumentais de maior precisão, tá? Mas nunca a gente vai fazer essas análises químicas sem comparações, tá? A gente vai precisar sempre fazer essas análises mediante a comparações com padrões de referência certificados e a determinação de constantes físicas, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição, a gente vai precisar. Nunca é a partir de um único método também. É importante que a gente deixe isso bem claro aí para que todos conheçam, tá bom? Então, para os exames considerados preliminares,
nós usamos, né, um processo de identificação rápido, tá? Que temos os laudos de caráter provisório para lavratura de prisão em flagrante, tá? Já as análises de cunho para exames definitivos, uma vez considerado o exame preliminar positivo, a gente usa ensaios de maior precisão, tá? Com esse material apreendido. Então, para os exames preliminares, a gente tem aí exames de ordem qualitativa, tá? A gente vai usar a determinação da classe das substâncias, né? Para os exames definitivos, a gente precisa usar técnicas analíticas mais rebuscadas. Então, aqui, só para fins de conhecimento, nós temos como um dos exames que é usado, exames de caracterização para amostras de cocaína, tá? Nós temos o teste aqui com o cloreto de cobalto, aonde a gente tem como resultado, né, a formação de precipitado na corzinha azul, ok? E a presença desse precipitado de cor azul, junto a outros ensaios, não é um único, deixo bem claro aqui, nós temos a materialização do exame positivo dentro do ponto de vista preliminar e nós passamos em seguida para os exames definitivos para a caracterização desse material para ver se de fato é cocaína. E aí, no caso, a técnica mais conhecida, mais difundida na literatura e nos organismos periciais são os exames de cromatografia gasosa, tá? Aonde a gente faz ali uma comparação com o espectro de fragmentação da amostra e seu padrão, né? Então, a gente faz a relação para comparar e a presença nos dá o aspecto positivo dessa análise. Com os aspectos, outro exemplo também de natureza colorimétrica, né, que são, como falei anteriormente, aspectos qualitativos. Nós temos aqui como benefício materiais de baixo custo, de maior praticidade, pode ser pronto emprego, né? Porém, temos um aspecto aí negativo, que é uma baixa seletividade, uma vez que a gente está trabalhando com família, com grupos de moléculas, a acuidade visual, porque o azul, para mim, enquanto resposta, não pode ser o mesmo para você, pode ser para questão diferente, e são ensaios provisórios, né? Ensaios onde, se você olha aqui uma coloração, um ambiente um pouco com mais calor, ou um ambiente de maior umidade, pode gerar uma modificação aqui da sua coloração e pode atrapalhar também a determinação do seu resultado, tá? Não sei se conseguem verificar, aqui tem uma placa de porcelana, e eu tenho um pontinho azul, né, que é o mesmo azul indicado lá no outro slide, da realização de exames de cocaína, e é muito empregado, né, nesses programas de TV, como é que é o nome? Aeroportos, né, que as pessoas usam e tal, tem o mesmo tipo de ensaio, tá? E aí, para exemplificarmos o exame de maconha em termos de análise preliminar, nós fazemos aqui o ensaio considerado flash blue, ou também chamado de Duquesnoy, aonde a gente observa aqui uma mudança na estrutura, né, da molécula dos canabinoides, e aí a gente tem a formação de um complexo de coloração azul, tá? E essa coloração azul indica para nós um resultado positivo para a presença de canabinoides, tá? E aí a gente vai fazer outros ensaios para caracterizar a sua presença, né? Onde a gente tem ensaios de cromatografia em camada delgada e a presença da revelação com uma mistura etanólica nos mostra a presença ou ausência desse componente, tá bom? Aqui também são outros testes envolvidos para os exames de cocaína, né? Aqui a presença de iodeto, como mostrado aqui embaixo, né? Também conhecido como reagente de Mayer. E para os exames de caracterização, um dos indicados é o exame por espectroscopia na região do infravermelho, né? Aonde a gente sempre faz também mediante a comparações, né? Nós comparamos sempre o nosso objeto de estudo, a amostra apreendida, com padrões certificados, e aí a partir, né, da observação do comportamento do espectro, né, em função de matches comparativos, a partir de um percentual pré-determinado,
a gente informa se tem a presença ou não, tá bom? Isso aqui é de cunho geral, o objetivo não é que a gente entre muito nesses pormenores, né, que é sempre trazer os aspectos iniciais para que conheçam. Aqui a gente tem também para os exames de droga sintética, né, já tem kits prontos que nos dão essas respostas. Aqui tem os agentes sensibilizantes já presentes nesses tubinhos, a gente só faz o uso, né, desses reagentes já indicados e a ausência ou a presença de determinada coloração nos dá um parâmetro de que grupos nós temos, e aí depois nós realizamos ensaios de caracterização mais específicos para verificar a presença de fato dessas moléculas aqui, tá bom? Para que a gente conheça, né? Então aqui, né, nós temos uma das técnicas de confirmação é a presença de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, que nos vai dar o resultado das fragmentações, e aí a gente, comparando com os nossos padrões, consegue ver se de fato é a molécula mesmo que a gente foi proposta ali nos primeiros ensaios preliminares, tá bom? Bom, então o objetivo do nosso bate-papo de hoje era mostrar que a questão de drogas é uma discussão ampla, né, que requer a questão das ciências forenses como um todo, que pensar em droga é pensar numa questão de saúde pública, não é só pensar nos aspectos de legislar, faz-se necessário também estudo sobre segurança pública, e é necessário que a gente amplie cada vez mais a discussão, amplie cada vez mais o espectro para abordagem desse tipo de assunto, né, que não é tão simples falarmos sobre isso, tá bom? Agradeço demais o convite do Conselho, a todos aqui presentes. Estou aberta às dúvidas, à discussão, viu? Deixo uma mensagem para todos que eu acredito muito. Muito obrigada. Boa noite. Vamos lá, vamos lá. Estou aqui para ouvi-los. Ah, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Podemos respeitar quem os meninos aqui têm alguma coisa a colocar? Estejam à vontade aí para expor alguma coisa que quiserem. Tá bom. Olha, os preliminares são dos nossos procedimentos operacionais, no mínimo 3, e os confirmatórios também se dão 2, de forma precisa, assim. Se uma vez a molécula não é conhecida, a gente leva a estudos de caracterização, né, e aí precisa de técnicas como ressonância magnética nuclear, algo mais específico para a gente identificar. Mas dos nossos procedimentos, confirmatórios 2, a cromatografia gasosa, né, para o espectrometria de massas, é uma técnica bem consolidada e a gente consegue resolver boa parte dos nossos problemas. Mas na ausência dele, se procura uma cromatografia líquida ou outros ensaios, né, não destrutivos também, que a gente possa identificar essa molécula ou seu grupo funcional, tá bom? Até como você falou em seriados, o agente pegar a droga para Ah, sim! Não, mito total. Mito total. Não tem essa história de que... porque você vai muito mais seriado, Muito! sabe? É. Aham. Sabe? Tá fazendo assim, acaba Não é uma análise correta, não procurem fazer. Isso aí, só para provar. Esse aeroporto, então você deve assistir. Sim, sim.
Torna-se azul. Isso. Sim, é o cloreto de cobalto ali, né? A gente tem outro veículo ali junto dele também. E aí, o contato junto com a cocaína sob a forma de cloridrato vai gerar para a gente um composto de coloração azul. Esse teste é feito por questão de necessidade de provas judicial, né? Porque aí Sim. todo mundo tem que saber que aquilo É. sabe? Sim, sim. Mas aí você Uhum. É. tem que ser feito. Isso mesmo. Porque para fim de alimentar ou Uma prova legal para isso. Mas as pessoas que sabem como alimento, científico mesmo. Por isso que eu falei. Eu tenho uma análise, no caso do vegetal, a gente faz uma análise da morfologia daquilo que ele apresenta ali, a forma da ela pensada, analisamos tanto e microscópico do vegetal que a gente precisa químico para caracterizar mesmo, para não ter dúvidas. Eu tenho mais de uma. Posso dizer? Olha, eu vou fazer repetir a dúvida com isso da pergunta, que é algo. Sim. Ela falou o quê? Essa pergunta. Da minha? Você perguntou, mas ela não. Ah, tá. A pergunta que eu fiz foi se, por exemplo, eu fiz duas perguntas, né? Qual era o produto que é aquele que no seriado do aeroporto é rosa e em contato com a cocaína fica azul, é o cloreto de cobalto. E a outra pergunta que eu fiz foi no caso de apreensão de maconha, por exemplo, se o teste era por uma questão legal, porque maconha normalmente vai olhar e vai saber que tem cheiro, mas aí é a questão legal. A gente tem essa questão da dificuldade da prova mesmo. A prova oral, com testemunha, ela é para a gente substituída. A pessoa pode fazer mediante coação, mediante pressão, uma série de questões. Agora, se você tem um método físico científico e diz que aquilo ali é porque é negação, não tem como questionar. Aí a importância da ciência e do profissional, nesse caso, do profissional da química. Sim, está do profissional de Profissional da química pode se tornar um perito concurso, é isso? Tem curso específico para perícia criminal, é esse o nome? Existem dois caminhos, né? Existe o perito que é nomeado pelo juiz pelas varas, que chama-se perito judicial. Ele faz um curso que tem um número X de hora, e aí ele está habilitado a estar disponível para as varas, para ser usado em natureza civil, ou também, no caso, mediante como nós, policiais civis ou policiais federais, mediante concurso público. Aí fazemos concurso público, respondemos as questões de ordem criminal. Quando você entrou para a polícia, então você já era perita? Não. Ah, tá. Quando eu entrei para a polícia, era profissional de química só. Né? Não era vinculada à questão da perícia, não. Eu me tornei pós-concurso público. Mas hoje, existe a possibilidade, pela disseminação da corrupção, de você ser perito judicial não sendo concursado. Ele não sendo concursado para esse curso, com número de horas, agora não sei colocado. E aí você, com o seu currículo, se candidata às áreas para ser nomeado pelo juiz. Então você fica habilitada a sim, habilitada. Que maravilha. Policial especialista na área ambiental. Então, eu sou indicado pelos juízes quando tem algum litígio, alguma coisa que tem que ser decidida. Eu respondo os quesitos que são apresentados. E a mesma questão com relação à análise química aí, são quesitos que têm que ser consolidados. É isso. Tá?
Alô? Quando a gente não é químico, pensa em perito criminal, a gente pensa mais por conta de drogas. Uhum. Sim, Mas é um É muito mais amplo. muito mais amplo. Vários profissionais Exato. e muitos deles ali podem ser da área da química. Sim. Não, não, não. Desculpe, o nome do meu amigo é Jorge. Assim como o Jorge, é muito interessante deixar aqui registrado que nós temos especificamente, né, no meu caso, profissionais da química voltado para várias questões. Assim como o Jorge trabalha no ambiental, eu tenho colegas químicos que trabalham no setor voltado para documentoscopia, que é lindo, um estudo lindo para verificar recenticidade de assinaturas, estudo de pigmentos, estudo de papéis, para verificar se um determinado documento é autêntico, se não é, se o documento é do século XIII, se não é. Extremamente bonito. Sim, sim, exatamente. Isso aí. Isso. Uhum. Obras de arte, que é fantástico, um estudo fantástico. Temos profissionais da química na área do meio ambiente, temos profissionais da química no setor de engenharia, que vai discutir sobre ciência do concreto, para explicar sobre demolições, edificações. Tem uma série amplo demais, e vai discutir exatamente isso, né? Como a ciência pode ser usada para a identificação de uma natureza jurídica, especificamente. Sim, sim. Olha, eu não sei, o Williams e o Carlos levantaram a mão, Aham. só que Carlos não mais, tá certo. não dá para colocar vocês para fazerem a pergunta pelo áudio. Então, se vocês quiserem escrever a pergunta aí, a gente consegue fazer essa pergunta para a Claudiane. Tá. Eu consigo responder a pergunta feita pela Pilar ali, que ela colocou lá em cima, sobre a questão do aspecto das drogas que são apreendidas na região de fronteira. Não é isso? Olha, Pilar, geralmente as drogas, né, que chegam da região de fronteira, elas chegam com uma pureza maior se comparado às drogas apreendidas aqui nas periferias e nos bairros, sabe? Geralmente, como a entrada vem, né, de fora para os ambientes, geralmente a gente tem elas mais concentradas. Aqui é que eles colocam vários aditivos para poder tornar, né, um maior lucro, e aí torna-se mais rentável, e aí vão adulterando, vão diluindo. Então aqui é muito mais diluído se comparado externamente, tá? E aí exatamente. Um tablete vira sei lá quanto. Eles colocam muita coisa aí. Viu? Mas excelente pergunta, Pilar. Obrigada. Tá? É... Perfeito, Jorge, perfeito. O Carlos. Ah, ok. Descaracterizado do local da apreensão. Mas para nós, Carlos, a sua pergunta, não se tem. Se começou um estudo, a Polícia Federal tem esse estudo vinculado ao processo de inquérito que faz com que a gente consiga mapear as regiões por onde essa droga entra a partir de seus adulterantes, tá? Mas isso para a gente não é uma obrigatoriedade. Enquanto legislação, a gente só tem por obrigação dizer que se tem a presença ou não daquele princípio ativo. A gente não faz essa comparação de estudo de adulterantes em função da localidade. Isso fica a cargo da investigação, fica a cargo dos agentes de polícia. Nós, peritos, só dizemos o aspecto mesmo de alteração da presença ou ausência daquela determinada molécula. Tá? Tilda, traços de modificações moleculares que não estariam classificadas legalmente. Sim, na verdade, essas drogas sintéticas,
sentido, elas têm essa questão, né? Como a gente está cada vez mais com o incremento da tecnologia e profissionais usados, né, do lado negro da força, vão criando moléculas diferentes, e às vezes, quando a gente apreende, muitas vezes não estão capturados ali dentro das nossas práticas, dos nossos organismos regulatórios, viu? Os dois lados, para os dois lados. É comum inocentar? Não, não é comum, Vanessa. Geralmente, o que nós aprendemos são recorrentes, e aí não é muito difícil inocentar, tá bom? Muito obrigada, Carlos, por sua participação. Que bom que você gostou. Lá em cima não tem mais nenhuma? Hum, muito obrigada. Tem uma ali que chegou agora, ó, da Winnie, sobre tempo de excreção. Se tem na literatura médica, Tilda, uma recomendação de que 70% do que é administrado é excretado em até 72 horas. Mas essa questão do estudo da excreção, ele vai ser particularizado de indivíduo para indivíduo. Nós temos isso como média, tá? Os outros 30 ficam alojados naquele determinado indivíduo e vão sendo processados ao longo do tempo de recuperação dele. Indivíduos saudáveis, com uma atividade física, essas coisas, vão ter aí uma janela um pouco menor, aqui 80 horas, 90 horas. Indivíduos mais sedentários vão ter um pouco mais de tempo de processamento, que tem um processo de letargia interior, então depende de indivíduo a indivíduo. A gente sabe que na maioria dos casos, 70% do que é ingerido é excretado em até 72 horas, tá? Então os outros são demorados. Livros, Aldo, livros em que sentido? Existem muitos livros de química forense hoje, né? Nós temos, para que você entenda esse aspecto de legalidade, esses relatórios, né? Relatórios da ONU, relatório do Escritório das Nações Unidas, que são públicos na rede, é só você colocar UNODC ou esse relatório nacional de drogas 2021 do Ministério da Justiça, coloque lá, e aí vem toda essa classificação, toda essa categorização. Se você quiser detalhamento sobre os processos químicos em si, aí nós temos necessidade de procurar livros de química forense mesmo. E hoje no Brasil a gente tem uma literatura pequena, mas muito boa, com profissionais muito bons, colegas peritos de outros estados, da Polícia Federal, das polícias civis de outros estados, que estão fazendo um trabalho muito interessante de trazer essas informações e compilar para a nossa realidade. Então tem coisas bem bacanas aí sendo produzidas que vale muito a pena. Tá? Pode procurar na rede, Amazon, essas coisas, consegue livros muito bons, tá? Exames toxicológicos. Se existe diferença no tempo do exame sanguíneo? Sim, existe, tá? Ana Clara, como é que funciona? Você está falando aí que tem duas matrizes, né? A matriz sangue e a matriz cabelo. A literatura pensa que o cabelo é um derivado de queratina, ele tem uma janela de exposição maior. Então, você consegue ter uma análise do uso contínuo daquela droga para determinado indivíduo. Então, os exames hoje para a carteira de motorista categoria D e E, obrigatoriamente tem que fazer exames toxicológicos. E para verificar principais grupos de drogas, a gente tem cocaína, anfetamina, opioides, uma série deles. Então, a matriz que se estuda é o já o sangue tem uma janela de detecção mais curta. Então, você consegue comprar, porque ele tem ali o cabelo um pouco mais prolongado, pré-expressão. Isso aí.
Ô, Claudiane, como nós estamos também falando aqui basicamente para profissionais da química, você sabe o número de peritos que tem no estado do Rio de Janeiro? Olha, o número exato, eu não sei te dizer. Mas eu consigo te dizer que ele é um pequeno frente do que nós temos enquanto legislação para atendimento de população. Eu acho que chega aí numa coisa na casa dos 300 a 350 profissionais. Sim, 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 com toda certeza. Existe um leque aí grande de possibilidades que a gente precisa, de fato, trazer esses profissionais para ajudar, né? Olha, Danilo, eu não sei dizer, né? Em termos da minha instituição, que é a Polícia Civil, nós tivemos um recém-concurso com ele muito pequenininho, né? Foi, acho que, final de 2021, perdão, 2022 para 2023. Mas ele, assim, foi uma demanda que veio a sanar a vacância de aposentados, mas não para preenchimento do quadro. Para preenchimento de quadro, acho que a gente vai precisar de um concurso em breve, com toda certeza. Mas existe promissores e até editais sendo elaborados para as polícias civis de outros estados, como Minas Gerais, como Santa Catarina. A gente tem aí, depois procure, se for do seu interesse também, vendo possibilidade de ir para outros estados, né? Por que não? Tá? Mas deixo claro que precisa ser profissional com um nível superior, devidamente estabelecido dentro do conselho, tá? É necessário que esteja inscrito, né, para habilitação da prova, tá? Senão eles não permitem dar a posse do profissional, porque tem que ser reconhecido dentro da instituição de classe, tá bom? É verdade, é verdade. Tinha uma mais em cima, por favor, aí, quando... Vanessa. Matéria-prima que seria usada na produção de entorpecente com a destinação. Na produção, Vanessa, na verdade, se a gente for pensar em termos de cocaína, por exemplo, como demonstramos na apresentação, ela vem a partir da folha da coca, tá? Mas é colocado vários adulterantes ali para que a gente aumente a massa do produto produzido, né? E aí consiga ter uma maior venda. Então, pode ser adicionado cafeína, pode ser adicionado bicarbonato, pode ser... Então, são várias matérias-primas que são adicionadas àquela massa ali para o seu produto final. E essas matérias-primas adicionadas também estão classificadas na portaria e sua comercialização também se torna restrita, né? Já visto um exemplo, né? Vamos trazer para o nosso campo. Você já viu agora se vende acetona nas farmácias, Vanessa? Não vende mais. Consegue? Não vende mais. Agora se vende removedor, porque a acetona passou a ser usada para purificação. Pura. Não é. É um outro solvente orgânico. Deve ter também. Sabe que a busca não é muito boa, né? Bom, Renata, química e técnica em patologia, trabalhou coletando amostras de pelos em laboratório de profissionais que as drogas são detectadas em até 90 dias nessas amostras. Sim, sim, confirmo, né? Até 90 dias, sim, nesse caso, tá? Sim, é possível, né? A pensar aí nessa janela de detecção para pelos em até 90 dias. Exatamente. Obrigada por sua contribuição, Renata. E Mais apilar, sim, sim. Não, não. Isso também é uma coisa que a gente precisa definir e esclarecer, Pilar. Não precisa disso. É, isso é um grande mito e quem traz essa ilusão, Floriano, são os seriados de TV. Porque o seriado de TV, o cara vai lá, mostra, né? A M no CSI, vai lá para o laboratório, faz a análise,
volta para ver o preso, a gente não tem noção nenhuma de nada. Nos chegam amostras, nos chegam números. A gente não sabe, emite um laudo ser imparcial possível. A gente não tem noção nenhuma de quem é, de quem faz. O que pode acontecer em alguns casos, onde são casos onde o juiz não consegue elucidar pela informação do nosso laudo, ele nos chama em juízo para depor. Mas aí são coisas complementares, mas a gente não tem informação. Se a pessoa foi presa, se não foi, se foi liso, não sabemos de nada. Não precisamos de nada. Que ótimo. Não, não precisa. Sim, faz a campo. Sim, vai a campo também, né? Antes de trabalhar no laboratório, como trabalhei na perícia de química, eu estava como perito de locais, eu ia a campo. Então, a gente vai em, por exemplo, plantações de maconha irregular, a gente vai trabalhar em locais, sim, vai a campo também. O profissional da química também vai a campo, né? Seja no espaço da Polícia Civil, seja também para as polícias federais. Também atua em campo, tá? Os dois. E é importante ter conhecimento, né? Que a gente, por exemplo, em alguma indústria, indústrias químicas, indústrias de poluentes, a gente tem um outro olhar. O profissional da química, quando ele chega nesse espaço, ele tem um outro olhar. Ele sabe observar os espaços, identificar número de substâncias perigosas, identificar placas. A gente sabe que todas essas questões são necessárias dentro de uma empresa, então isso são pontos a gente esclarecer nos nossos laudos que pode corroborar para a elucidação da autoridade policial e do juiz também, quando do laudo pronto, tá? Também vai. Agradeço também. Eu queria agradecer a todos que participaram e acompanharam essa palestra, mas especialmente agradecer a você, Claudiane, em nome Muito obrigada, do Floriana. CRP. E para vocês que ainda ficaram aí, como o presidente falou no início, a gente, em breve, vai trazer a Claudiane aqui de novo, porque realmente essa palestra foi sensacional. O nível de interação e daqui também, né, mostra isso. A gente manteve a audiência até o final da sua apresentação, sem sair. Que bom, que bom, Então, que bom. Fico muito feliz. Agradeço, Muito obrigada. em nome do CRP, agradeço muito mesmo, porque foi excelente a palestra, e agradeço a todos que ficaram com a gente aqui até agora, e relembro a vocês também que no nosso site, crt3.org.br, vocês vão acompanhar sempre ali o calendário dessas capacitações que a gente deixou aqui hoje, as próximas, agora de maio e junho, na tela ali, mas no site a gente vai, essa semana ainda, colocar um calendário com mais palestras para os próximos meses, então convido a todos para acompanhar ali pelo site, que vocês vão ser sempre bem-vindos aqui nessas capacitações. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, Darilton. Ninguém. Legal. Você tem muito didática, eu interessante. Cara,